Bom dia, gente. Bom dia, Lauro de Freitas. Braga News, grande companheiro. Amém. Cristina Antunes, grande organizadora, diretora, produtora, operadora. Aldivinho. Cristina tem uma série de atribuições aqui nesse pequeno espaço, o Agora Podcast. Gente, carnaval passou, né? Muito carnaval, né? E o povo ainda quer mais. É assim mesmo, é a grande folia. Tem um cara aí, né, que diz assim, né, sexta-feira, o dia da esbórnia, né, que é o Adelson, né? Sextou. É Adelson que fala, Adelson Carvalho. Dia da esbórnia, né? E o carnaval é essa esbórnia de sempre, né? Mas o povo gosta, faz parte da cultura nacional, né? O mundo gosta. Diz que na Bahia, rapaz, teve gente pra caramba. Eu vi ontem numa entrevista, aliás, uma ótima entrevista concedida a este apresentador que terminei de falar, o Adelson, né? Onde o coronel, comandante da Polícia Militar da Bahia, ele veio de soldado, né, rapaz? Chegou a coronel. Agora, claro que para ele chegar ao coronel, ele teve que fazer, diga assim, curso para oficial e tudo mais. Foi soldado, foi, diga assim, sargento da polícia. E ele dizendo que em Salvador, em um dos dias, ou aliás, quase todos os dias, chegou a 1.500.000 pessoas, irmão, nas ruas ali, naquele circuito Barrondina. É muita gente, né, irmão? É muita gente. E, segundo ele, E você realmente... ainda tem a avenida, né? Ainda tem as avenidas, carnaval de bairro, tudo e o carnaval isso, né? tradicional, que é na Avenida 7, Campo Grande, Praça Castro Alves. Aí você vê o seguinte, mas hoje se torna o principal circuito Barrondina, né? Praticamente o principal circuito. Mas passou muitos dias. Como é que você viu esse momento aí, Braga? O que é que você fala? Agora a gente vai falar de política, mas antes vamos fazer uma análisezinha muito breve aqui sobre o momento do carnaval. Como é que você viu esses dias aí? Foi muita... Bom dia, boa tarde, boa noite, chegando às suas casas. O que eu estou vendo realmente é uma falência múltipla dos órgãos da música baiana. A música baiana está na UTI, não é mais móvel não, na UTI estagnada. Na verdade, eu estou falando, porque eu sou compositor e tenho qualidade naquilo que faço, não quero desfazer de ninguém, não quero Quem está falando é Braga Jamaica, viu, gente? Não é Carluxo, não. Então, o Braga Jamaica, agora, que hoje, com a sua nova feição, né? É o nosso Braga News, mas é o nosso queridíssimo Braga Jamaica do passado. Conseguiram acabar com a música baiana. É só pornô chanchada, é só coisas degradantes, deprimentes, raivosas. Nós estamos vivendo numa cultura passada, que é os grandes hits do Axé Music, como falou Dona Daniela, né? E perdemos essa essência e precisamos renovar e inovar. O sertanejo veio e amassou todo mundo. Hoje, dentro da música baiana, você só tem quem? Léo Santana e Ivete Sangalo. Pode ver aí que as músicas de carnaval é Léo ou é Ivete ou é Léo. Nada contra a nenhum dos dois. Mas os compositores baianos que foram explorados, Carluxo, que foram trucidados, amassados, desrespeitados, tem muito poeta, muita gente compondo coisa boa, porém a mídia não absorve que o produto é descartável e os caras não querem mais dar música de graça. Ô, Braga, você trouxe um negócio, né? Grande poema, né? A música campeã do carnaval, né? Vampirinha, chupa, quer de uva, quer de menta, tá ardendo. Imagina, é a campeã do carnaval, né? Onde a gente chegou, né? A gente aí perde Moraes Moreira, Caetano Veloso, das grandes músicas, né? Grandes artistas, né? Músicas saudosas. Nós ainda temos ainda, claro, né? O passado deixou algumas relíquias musicais, mas hoje não há mais o que se vê, né? Pagode aí esculhambando tudo também, infelizmente. Mas você vai ver o seguinte, olha, Ivete Sangalo estourou com a música Festa no Gueto. Hoje tem Festa no Gueto. Pode vir, pode chegar, né?
e agora é vampirinha. Então a queda é decência. Porque você tem a solda, você que trabalhou no polo, tem a solda ascendente, né? E descendente, não é isso mesmo? Então a solda está descendente, está descendo. E cada dia mais as mídias globais, né, as big techs, os canais, as plataformas, tá aí para poder ludibriar e iludir o povo com uma visão completamente deturpada e trucidada. Sabe o seguinte, mas daqui a 15 dias ninguém mais lembra de vampirinha. Mas vai continuar lembrando, né? Aí vem o vampirão. Mas vai continuar Não já teve outro só as cachorras? Mas vai continuar lembrando de Nego Tenga. Só os cachorros? Vai continuar lembrando de Nego Tenga, que é daqui da Antinga. O nego segura a cabeça com a mão e chora. Tributa Bob Marley. Vai continuar lembrando desse cara, que foi cantado inclusive por Daniela Mercury e outros, né? Então eu acho que, infelizmente, é isso, né? Nós somos críticos musicais, mas ouvimos música e também temos bom gosto. E por termos bom gosto, a gente sente saudade de Moraes Moreira, a gente sente saudade de Pepeu com os Novos Baianos, a gente sente saudade, diga assim... Galvão, né? Galvão. A gente sente saudade... Capinão, o grande poeta, Capinão. A gente sente saudade dos bons Carlos Pita, saudoso Carlos Pita, Galope Mambaby. A gente sente saudades exatamente de muita gente boa que fez muita coisa bacana pela cultura baiana. Mas o axé música é isso aí mesmo, se transformou, diga assim, em cultura nacional. Parabéns à nossa Alice, até porque eu acho que é isso, o povão está lá. Falas que foi só um dia, a frequência de carnaval, como já falei, sobre o coronel, né, o comandante da polícia, disse que dava 1.500.000 pessoas naquele circuito só Barra Ondina em um dia. Então o povo quer isso, se o povo quer, dê o povo que quer. Não, mas aqui não está para aqui não é para contestar a versão do povo. A gente não contesta a versão do povo, nem o gosto do povo, Carlos. A gente contesta a qualidade do produto que está sendo colocado às pessoas, certo? Ah, pode dizer que eu sou um cara frustrado. Quem somos nós para fazermos essas críticas? Segundo vai dizer que eu não fiz sucesso. Não, eu critico você pode com propriedade, meu irmão. É o grande, entendeu? E eles sabem que aqui é madeira de dar doido, meu irmão. Agora, eu enfrentei época pós-ditadura, meu irmão. E tive minhas músicas quase todas censuradas. Maravilha, mas vamos lá agora para mais uma polêmica. Escola de samba que homenageou Lula, né, o grande Lula, acadêmicos de Niterói. Nós temos visto uma polêmica grande aí, inclusive o meu evangélico também, né, diz que eles fizeram lá uma ala que desfez exatamente dos evangélicos. Mas o carnaval é isso, o carnaval em todo sentido, ele é algo contrário aos evangélicos, diga assim, a religião, a fé, né? Está lá a luxúria, está lá as luzes, está lá muita coisa, né? Que não é agradável aos olhos de Deus, e claro que não poderia agradar, diga assim, aos evangélicos, né? A Bíblia diz, né, que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Todos ali, né, todos que estiveram ali, têm sim o amor de Deus, né? Deus ama todos eles que participaram. Agora Deus quer que eles exatamente não se contaminem, como buscam se contaminar nesses dias. Amigo. Mas fala-se sobre, diga assim, nessa polêmica, né? O que é que Lula poderia fazer? Dizer que recusaria uma homenagem que foi, né, natural, né, de uma ala, de um grupo lá, de uma escola de samba acadêmico em Niterói, né? Não houve exatamente nenhuma forma dele rejeitar aquilo ali. Como presidente, ficaria muito mal ele dizer, eu não quero essa homenagem. Ele não tem nem o direito, nem o dever de fazer isso, para começar. Meu amigo, é o seguinte, Deus não faz exceção de pessoas. Vamos colocar muito bem claro isso aqui. O que está doendo, até nos próprios evangélicos, supostos evangélicos, que são bolsonaristas, ou os que também não são, é que o Lula foi homenageado, foi mostrado em caráter nacional para gregos e troianos. Sim, para gregos e troianos, os feitos do governo Lula. Porque quando veio o tarifaço, muitos ficaram contentes para ver o Brasil na miséria, para poder destituir a capacidade da qualidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O Brasil não perdoa Lula até hoje, porque é negro, é barbudo, operário, é dentro cortado, é nordestino e é analfabeto, segundo a visão dos indígenas selvagens. Analfabeto eu contesto qualquer um deles. Entendeu? Eu quero ver nesse país. Lula tem debatido no mundo todo com grandes presidentes, com acadêmicos, né, com cientistas, e é um cara exatamente que, se ele chegou com o 4º ano primário, né, hoje ele é um cara exatamente que ele não tem um diploma universitário, mas ele tem mais de 40, diga assim, diplomações como doutor honoris causa, título dado pelas grandes universidades do mundo. Então não se pode, aquilo que se dizia que o analfabeto era o presidente da República, isso já caiu por terra há muito tempo, mesmo porque Lula não era analfabeto. Alguns que querem exatamente colocar essa pecha em Lula, isso já caiu por terra há muito tempo. E o maior presidente que esse país já teve, Carluxo, veja bem, vai ganhar de novo a eleição. Irmão, veja uma coisa que eu digo para você. Quando eu falo isso, é a lembrança de um clichê que, quando a pessoa quer diminuir ou não admitir a sua capacidade, ele vai buscar um factoide para lhe incriminar. Lula é reconhecido no mundo por todos. Você viu ontem ele na Índia, né? Essa semana na Índia lá com o primeiro-ministro da Índia, com o bonde. Trump disse, rolou uma química entre mim e Lula. O Trump se apaixonou pelo Lula. Agora, o talento, gente, ele é natural. Porque o Lula é gênio. Eu convivi com um homem sábio, Carlos, que não sabia fazer um ó com o fundo do copo, mas era detector de grande sabedoria. E Lula é um sábio no poder da palavra, na oratória, nos feitos, na sensibilidade, no comportamento. Agora, a miséria gera riqueza. Lula se comporta realmente como um presidente, irmão. E ele é um presidente como líder. Miséria para poder ele conhece o lugar dele como presidente. Você vê ele sempre falando no Brasil, né? Com tanta ênfase ao povo brasileiro, e o Brasil agora está aí, rapaz. Ontem você viu mais uma vez a Bolsa de Valores, né? A grande Bolsa de São Paulo, estourando lá, não sei quantos pontos, né? Apresentou não sei quantos pontos. Dinheiro, diga assim, capital estrangeiro entrando aqui, fugindo dos Estados Unidos para cá no Brasil. 14 anos, mano, o maior pico de emprego de carteira assinada. Maravilha, rapaz. Somente aqui na Bahia. Falar do governo Lula, só exatamente, mas existe exatamente um poema, né? Eu não sei exatamente agora, me foge a memória, eu acho que é Tchaikovsky, se eu não me engano, o autor desse poema, que fala sobre, né, o analfabeto político, é aquele que não quer enxergar, e nós temos visto cego não é que não enxerga, irmão, é que não quer enxergar. E nós estamos visto tanta gente como cegos políticos, né? Alguns na sua própria bolha, eles sequer leem outras informações, estão proibidos. Você vê o seguinte, tem evangélicos que estão proibidos de ver outras fontes de informações para não ser informado. Então ele joga aquelas pessoas mais simples dentro daquela bolha para que eles não possam obter a informação correta. Mas é triste, rapaz. Meu irmão Carlos, é triste. Veja bem. Agora, o que está me surpreendendo também são homens sérios, que na igreja também tem homens bastante sérios, né? Isso aí, sem dúvida. Mas eu tenho falado todo combate tem laranja podre. Eu tenho falado aqui sobre o Antônio de Paula, que foi um grande bolsonarista, que saiu fora desse negócio da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro ali, uma das grandes igrejas, é sobrinho de José de Paula, grande pastor evangélico e cantor, né? Da música evangélica, né? Que depois nominaram inclusive de gospel para vender show, né? Hoje não é mais louvor em praça pública, não. Hoje são shows. Os evangélicos estão fazendo shows e ganhando cachês iguais exatamente à música secular e muitas vezes até superiores à música secular. Muita gente ficando rico com a palavra de Deus e fazendo política equivocada para manter o povo na ignorância, dizendo que isso, aquilo, outro. Eu acho que o país é laico, o Estado é laico. Eu digo assim, sou socialista, sou do PSB. Claro que algumas pautas do PSB não são interessantes. Carlos, você é a favor do aborto? Não, eu sou contra o aborto. O aborto é vida, eu sou contra o aborto. Carlos, você é a favor da liberação das drogas? Eu sou contra a liberação das drogas. Certo? Então, muita coisa está na pauta, né, do meu partido que
Aliás, isso não é pauta própria do partido, isso são concepções de defesa e quem faz essa de alguns membros do partido, mas o PSB tem muitos pastores, muitos evangélicos, aqui, assim como tem no PSOL. Então o Estado é laico, o Estado tem direito a fazer a sua própria política social, e a sociedade é que determina os seus deputados. Pelo menos eu acho que deva ser assim, né? Alguns daqueles são comprados realmente, porque compram as suas eleições, certo? A gente vê 70%, dizem que, não sei exatamente o número exato, mas de 70% dos congressistas são empresários, defendem seus próprios interesses. Mas há aqueles que defendem o interesse religioso, porque Deus não precisa, Jesus não precisa exatamente de político nenhum para defender a igreja, não. Quem defende a igreja é o Espírito Santo de Deus. Eu sou cristão, eu sou socialista, sou do PSB, sempre fui sindicalista, defendi causas sociais interessantes, mas eu sei o meu limite e eu sei exatamente até ter a minha consciência com Deus. E Deus foi sim, Jesus foi socialista. Eu ainda vou fazer um programa aqui, vão dar risada alguns que possam estar ouvindo, porque são ignorantes, sequer sabem o que é socialismo, não debate socialismo, não sabe exatamente o que defende. Se você olhar lá na Bíblia, em Mateus, e aliás, nos cinco evangelhos, você vai encontrar exatamente os cristãos dividindo as suas posses. Fala até sobre aquela questão de Ananias e Safira, que morreram porque venderam as suas propriedades e enganaram, porque eles não era para fazer aquilo, eles fizeram porque quiseram, mas eles disseram, como outros estavam fazendo, algumas discípulas, né, estavam fazendo, vendendo as suas posses e trazendo exatamente, entregando na igreja para que e viviam diga assim, em comunidade. Em comunidade, aqueles ali já estavam vivendo em comunidade. Isso era metaleiro, rapaz. Isso é socialismo, irmão. Isso é socialismo. E Cristo, quando veio, ele mesmo diz assim, né? Eu vim, né? Estive o quê? Eu comi, eu bebi, eu tive entre exatamente os necessitados. Eu não vim para os santos, vim para entre os mendigos, entre as prostitutas, entre os ladrões, salvando aqueles, buscando aqueles. Hoje o que é que se faz? Exatamente a elite religiosa, contrária exatamente às políticas sociais estadas, né, pelo Estado. Então, exatamente a minha revolta, eu sempre falei para você, para a gente não misturar religião com o nosso programa aqui, Sabadão da Reflexão, porque nós temos o seu programa, que é a Voz da Palavra, né, Poder da Palavra. O Poder da Palavra, mas ficou tão evidente exatamente o que é que eles fazem, como eles estão fazendo, inclusive com essa homenagem que Lula recebeu. Então isso é um uso exatamente da fé, irmão. E nós temos que realmente nos levantarmos contra isso. Nós temos que nos levantar contra isso. Nós que somos cristãos verdadeiros, que cumprimos a palavra do nosso Deus, que lemos a Bíblia, que temos conhecimento da fé, nós temos que levantar contra isso. Porque se nós não falarmos, nós somos coniventes. Nós somos coniventes com tudo que está acontecendo. O que está doendo, meu amigo, entenda uma coisa que eu quero lhe falar que você entende. O que está doendo? Eu conheço pessoas que foram beneficiadas com a casa própria, com tudo isso, e não sabem nada de nada, ainda abomina. Vivem numa bolha. A personalidade do governo Lula. Veja bem. A maioria dos evangélicos, rapaz, são simples e tem Bolsa Família. Olha, a maioria dos evangélicos que dá sua ofertinha nas igrejas tem Bolsa Família. E aí você vê o seguinte, uma boa parte mora exatamente no programa Minha Casa Minha Vida. Foi a favor de Lula? Não é a favor de Lula. Mas ele teve coragem de trazer essas políticas para o povo, certo? A maioria, quando os pastores têm sua ofertinha lá, tem seu dízimozinho, muitas vezes vem do Bolsa Família. Porque a maioria não tem coragem exatamente quando os irmãos diz assim, meu irmão, não tenho nada que comer, aí fala assim, vamos orar, meu irmão, ao invés de meter a mão no bolso, fazer alguma coisa, diz, vamos orar. Então, a gente fica revoltado também com o que nós estamos vendo. E uma das coisas interessantes, que hoje você vê um número grande de pessoas desigrejadas, justamente por isso, que é desigrejado, não é perder a sua fé, não é exatamente deixar de assim, abandonar a sua fé, está em sua casa, lendo a sua Bíblia, orando, buscando a Deus, jejuando em suas casas, mas deixando de frequentar a igreja por causa da hipocrisia de muitos que estão aí. Hipocrisia, sim. Hipocrisia de muitos que estão aí, Baraga. Escute bem, velho. Essa questão da homenagem a Lula, eles querem tirar proveito disso. Amigo! Tirar proveito disso. Já houve um processo desse com Geraldo Alckmin.
Inclusive, o pessoal tá do próprio PT. Não vai dar nada Calma juridicamente. aí, rapaz, deixa eu lhe explicar. Mas a gente não está falando eu não estou falando que vai dar, não. Que eles passaram por isso. Houve essa homenagem a Geraldo Alckmin, o Alckmin, né? Porque estava lá. E eu agora fez a Lula. O que tá doendo, meu amigo, se acordar. Mas Geraldo. Ô, meu irmão. Meu irmão, é a mesma. Não era a mesma coisa que Geraldo Alckmin não tinha, diga assim, o ódio dos evangélicos. Sim, como está. Rapaz, eu estou trazendo a questão dos evangélicos. Já que você quer falar de evangélico. Lula tem um ódio dos evangélicos. Amigo, escute bem. Tem um ódio por Lula. Deixa eu lhe falar. Ter, irmão, deixa eu lhe explicar uma coisa. Os evangélicos estão devendo para mim, para você e para a sociedade. E é preciso que tome vergonha na cara e não queira ludibriar o fiel e o cristão. As igrejas estão vazias. Você sabe por quê? Porque botou lá em cima do palco de Bolsonaro. E o povo cristão fugiu da igreja. O verdadeiro cristão está fugindo. Ele não se macumuna e não se mistura com detritos fecais. Precisa entender isso. O que está doendo, meu amigo, é que foi mostrado numa dimensão tridimensional os feitos de Lula, rapaz. É isso que está doendo. Porque no momento crucial desse, que eles disseram que foi propaganda eleitoral, que o próprio Flávio Bolsonaro disse que a escola foi desclassificada porque a popularidade de Lula está em baixa. Quer dizer, eles colocam o jurado sob crítica de desonestidade, de não ter julgado aquilo que era o correto, né? Então, meu amigo, tá assim, ó, desse jeito. Ô, Braga, se a gente for olhar exatamente, diga assim, os críticos culturais e aqueles que estão lá, sabem que aquelas escolas que vieram de baixo, normalmente elas caem, voltam a cair. Existe 5 escolas. Ganha experiência e volta mais forte. Existem 5 escolas no Rio de Janeiro que elas mantêm o topo daquele negócio lá, né? São as principais escolas. Essas 5 escolas se revezam exatamente como campeãs. Mas toda escola que sobe, o primeiro grupo, elas caem para depois se ter musculatura. Eu estou dizendo a você, olha o ano passado, mas o Flávio Bolsonaro, ele usa exatamente, porque ele tem entendimento disso. Justamente, ele tem entendimento. Mas aí... Agora os evangélicos, que são ignorantes exatamente, estão sendo levados por pastores que têm má fé, sim, má fé com propósito exatamente de ajuda ao povo. Amigo, são contra as políticas sociais implementadas por Lula, são capitalistas, e por serem capitalistas, eles usam exatamente a fé para estar exatamente colocando o povo numa bolha, para que não tenha conhecimento. Cego não é que não enxerga, não, meu irmão, é que não quer ver. O cara que mais estava dando pau na esquerda, o tal esse que apareceu aí com 470 milhões dentro de casa, era o cara que estava. Como é o nome do Satanás? Belisque, né? Sei lá como é o nome daquele diabo. É alguma coisa. Entendeu? Assim. Esse cara, rapaz. Só que é o seguinte, rapaz. Eu vivi isso, rapaz, dentro da igreja, rapaz. Silas Malafaia. Entendeu? Eu vivi isso. Esse pastor, o homem que se desviou, o homem que praticamente está desviado. Esse pastor que você falou aí, que ele mesmo diz que ele é bolsonarista, mas ele não pode passar desapercebido a visão da grandeza do presidente Lula. Como é o nome desse cara que você falou aí agora? Antônio de Paula. Antônio de Paula, numa visão muito lúdica, transcendental e lúcida. Esse cara tem falado uma verdade e ele mesmo diz que por que Bolsonaro caiu? Por causa da inércia, da falência, certo? Da desigualdade, de tudo aquilo que esse povo traz. E aí, meu amigo, eu vi isso dentro das igrejas. Eu vi, Carlos, eu fui excomungado dentro da igreja, que de uma pessoa de dizer que petista, que o PT é do demônio, que o cara que é cristão não pode ser PT. E eu suportei essa dor, essa coisa. Agora é o seguinte, Arthur, respeito, sabe por quê? Eu não devo, eu não temo, bolsonarista, e não vou pagar a conta sua, você que vai pagar. E muito atuante como bolsonarista, mas reconheceu exatamente a falha cometida e diz, eu ainda sou de direita. Sim, ele disse que é de direita. Eu sou de direita, mas eu não posso me omitir, nem mentir. Desconhecer e me omitir exatamente dos avanços do governo do presidente Lula. Eu não posso. Eu sou contra, diga assim, algumas ações, certo? Exatamente da esquerda, mas
eu estou exatamente reconhecendo aquilo que Lula fez, inclusive pelos evangélicos. Pelos evangélicos. Foi que mais aprovou lei a favor dos evangélicos. E dizia-se na eleição passada, eu vi isso dentro de igreja, que Lula iria fechar as igrejas. No entanto, eu provei ao pastor que foi Lula e Dilma que mais legislou a favor dos evangélicos. Agora, eu quero te falar uma coisa aqui agora. Vamos mudar aqui um processo aqui. Lídice da Mata era senadora, não foi? Sim. Quando Lídice não concorreu ao Senado, foi concorrer a deputada, entrou quem? Coronel, Ângelo Coronel. Coronel. Você vê, eu estou falando isso pela personalidade de Lídice. E Lídice aguentou, engoliu aquela bucha, goela abaixo, porque fabricaram um tal de um coronel que ninguém sabia de onde veio, de onde foi para a Assembleia, foi presidente da Assembleia e tudo. Não, saiu da Assembleia e foi para o Senado. Não foi? Lídice, que seria a concorrente, não foi, mas ela, humildemente e sábia, porque é patriota, tiraram no tapa, porque ela é patriota e ela é uma pessoa compromissada com a nação, ela foi ser deputada. Até uma deputada com grandes avanços contemporâneos nas discussões, nos projetos, em tudo. Agora, o feitiço virou contra o feiticeiro. Né? O Ângelo Coronel foi chamado, que diz que ele é o pistoleiro da saga de Stefânia, que morre atirando. Aí, chamaram o coronel, disse: Coronel, Rui vem, Wagner vem, e aí você fica na suplência. Aí, lá, um deles vai ser ministro e você continua sendo senador. Ele não quis. Aí migrou para o outro lado, do lugar que ele era, nunca devia ter saído, e cada nunca tiver acertado, é o resultado. Vai perder a eleição, vai perder para governo do Estado, vai perder para governo, vai perder tudo, porque vai ficar órfão de pai e mãe. E o filho dele, que tinha um projeto aí, já está totalmente deteriorado. Ah, porque ele está levando 50 prefeituras. Eu quero ver ele levar essas prefeituras. Ele vai dar o quê? O que é que ele tem para dar essas prefeituras? Nada. Então, rapaz, eu quero aqui, Lídice, colocar essa menção honrosa, solidariedade a você, que teve coragem, certo? Depois de senadora, você foi ceifada num acordo político, que é normal lá, precisava fazer aquilo naquele momento, e você aceitou, e foi ser deputada federal, e não perdeu o brilho, e continuou aí fazendo seu papel social, diante daquilo que é a visão do partido, o PSB. Então, Lídice da Mata, parabéns. É extraordinário, amigo. Inclusive, eu vou trazer aqui. Teve período lá, 80, né? A Globo botou a novela aí. Foi da vereadora de Salvador e tudo mais. E uma mulher de uma dignidade. E a perseguição que sofreu quando foi prefeita por essa trupe do mal do ACM Neto. Do cão pai, cão filho, cão neto. Certo? Só escapava lá Dudu. Agora sim, tem 3 Maria hoje, que a gente vai trazer aqui na rádio, certo? Moema, Debinha e Lídice. Tá convidada todas as 3. Eu tô tomando a ousadia e a liberdade aqui na presença do meu patrono da rádio, Carluxo, e de Cristina. Lídice da Mata, Moema Gramacho e Debinha. Eu quero ver quem é que vai se pronunciar primeiro. O convite está feito. O espaço aqui está aberto, Braga. Você sabe que a gente não pode falar de democracia, se colocar numa posição de democrata e estar exatamente tolhendo possibilidade de fala. Não, muito pelo contrário. O espaço aqui verdadeiramente é democrático, está aberto para todos que queiram vir. Aqui você já trouxe, né? Gustavo Ferraz. Você Mário Cardim já trouxe Mário Cardim. 2 vezes Gustavo Ferraz. Eu já trouxe Mário Cardim. Futuramente também pode trazer o Teobaldo, que eu sei que tem pretensões políticas. Trazer Tió. Trazer exatamente vereadores, ver se traz Luciana Tavares, que eu acho que é a única que está se posicionando. O Wilson ficou de vir, mas naquele dia ele viajou. Ele não está podendo vir. Você traz Luciana, porque a Luciana está no poder aqui, ela tem informações para passar, Luciana Tavares. Convida também Luciana, se quiser vir. E a gente está aqui para fazer com que a boa informação chegue. Não somos diferentes de alguns, como nós estávamos aqui a criticá-los,
que coloca aqueles seus seguidores, diga assim, em uma bolha para que eles não tenham uma boa informação, né? Que eles não possam exatamente se posicionar corretamente. Então são enganados, né? É o que está acontecendo com a maioria do povo evangélico, né? E eu fico tão triste porque eu, quando tinha 5 anos de idade, minha mãe foi para a Igreja Assembleia de Deus, conheci os grandes pastores, Rodrigo Silva Santana, Dermeval Cerqueira, e grandes pastores, grandes homens, né? Quando os políticos chegavam na igreja, eles sentavam, não sentavam lá no púlpito, não. Eles sentavam embaixo ali, aguardavam, não tinham direito à fala, e depois eles eram sim apresentados, e no final do culto eles recebiam oração, né? E o voto era livre, né? E o voto era livre. Essa era a igreja laica, né? Era o Estado laico, a igreja não. A igreja do Senhor Jesus Cristo era o Estado laico, onde exatamente a religião, a igreja, não se envolvia diretamente com política. Hoje, cada igreja, né, cada grande igreja tem o seu partido, cria o seu próprio partido. Mas, no final de contas... O maior partido, Carluxo, da igreja... Somos humildes, somos muito simples, não temos, inclusive, diga assim, grandes públicos, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. E Deus vai cobrar de todo esse povo o que tem feito. O maior partido da igreja... A vida aqui é tão breve, né? A vida aqui é tão breve. A nuvem passageira. O maior partido da igreja, Carlos, são os fiéis. O maior partido da igreja é salvar vidas. O maior partido da igreja não é o ludibriar, enganar as pessoas, mantendo no soldo da ignorância para se apossar da mente das pessoas. O poder, né? A igreja precisa entender... A igreja deveria ter o poder de Deus. Entendeu? A igreja deveria ter exatamente, né, como a Bíblia fala, né, que Deus veio, Jesus, né, prometeu, né, e esses sinais seguirão os que crerem no meu nome, né, falarão novas línguas, imporão a mão dos enfermos e serão curados, né, terão, diga assim, profetizarão, terão visões. Tudo isso é promessa de Deus para a igreja, mas infelizmente o poder da igreja agora é o poder terrenal. Não há mais poder de cura, não há mais poder, diga assim, de conversão de almas, há muito engano, amigo, há muita promessa. Falsos profetas não profetizam, cara. Diga assim, qual o tempo aí, Cristina? Teologia da prosperidade, já estamos encerrando, né, Braga? A teologia da prosperidade está aí, e infelizmente está enganando a muitos, porque todos querem ter, né? Todos querem ficar ricos, todos querem exatamente o poder econômico. Então se abre a igreja diz assim, venha que você vai ser abençoado, você vai ficar rico. Digno é o obreiro do seu salário. Isso é normal, claro que é. Não adianta. Aí está falando, diga assim, da exacerbação. A exacerbação. Diz que tem pastor que ganha 150 mil reais por mês, irmão. O único lugar, você está sendo modesto, rapaz. Rapaz, quando o povo ganha 1.500. Fala aqui, ó. Digno é o obreiro do seu salário. Certo? E Deus diz: meu povo pede e não recebe, porque não sabe pedir. Porque antes de você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Agora, com Deus tem uma coisa importante. Não se brinca. Ele tem que fazer por merecer, meu irmão. Tem que fazer por merecer. Entendeu? Você está falando de quantos mil que o pastor ganha? 150 mil. 150 mil? Você está fora de mercado. Tem pastor ganhando aí 1 milhão, Braga, 2 milhões, 3 milhões de salário, rapaz. Tá nas mãos de Deus. Deixa eu falar, Braga. Eu me comprometi nesses momentos aqui não falar mais nada contra isso. Mas a evidência está aí, Mas Carlos. Infelizmente o que a gente está vendo aí nesse momento do uso da fé, até pela essa polêmica dessa escola de samba, né? E os espertalhões estão usando isso exatamente para apertar mais a sua bolha. Então aqui a gente pode falar porque foi um dia atípico, rapaz. Ninguém pode dizer, né? Não me falaram sobre isso. As pessoas que estão... Eu já vou lhe falar mais uma vez, para a gente fechar. Que estão criticando, Carlos, a divisão de dimensão dos feitos de Lula caiu na graça do povo, e o povo que não sabia está sabendo. Rapaz, isso para eles foi uma bomba de neutro, meu amigo. O problema, toda a questão está aí, na repercussão do que foi mostrado de uma visão lúdica, através de um evento que dominou o planeta. Verdade. Irmãos,
Um abraço a todos e vamos exatamente nos apegar com o nosso Deus, né? A gente fica indignado aqui com o que está acontecendo nesse momento. Mas nós Queremos dizer que nós não somos perfeitos, não, viu, gente? Nós também somos pecadores. Claro, somos pecadores, mas estamos de Deus. Orem e peça discernimento a Deus. Amém. Não deixe se levar por tudo que lhe dizem, porque a Bíblia fala, né, que no final dos tempos viriam muito, né, já te falando, no final dos tempos viriam muito em seu nome, enganariam Muitos falsos não profetas. sejam enganados, Muféticos. não sejam enganados, porque a sua Ou não alma se deixe enganar. é sua e pertence a Deus. Amém. Um abraço, gente. Graças